Devocional Dia a Dia com Spurgeon. Manhã, 4 de março. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. A minha graça te basta. Se nenhum dos santos de Deus ficasse pobre e em provação, não conheceríamos tão bem nem a metade das consolações da graça divina. Quando encontramos o andarilho que não tem onde reclinar sua cabeça, e ainda pode dizer: eu ainda confio no Senhor. Quando vemos o pobre faminto de pão e água que ainda glorifica Jesus. Quando vemos a viúva enlutada, dominada pela aflição, e ainda tendo fé em Cristo, que honra isso reflete para o Evangelho. A graça de Deus é ilustrada e enaltecida na pobreza e nas provações dos cristãos. Os santos suportam cada desalento, acreditando que todas as coisas couberam para o seu bem, e que apesar dos males aparentes, uma bênção verdadeira irá brotar. Se Deus irá enviar uma libertação imediata, ou mais certamente o apoiará nos problemas enquanto o agrandecer mantê-lo nessa situação. Essa paciência dos santos prova o poder da divina graça. Há um farol no meio do mar. É uma noite tranquila. Eu não posso afirmar se o edifício é firme e a tempestade deve castigá-lo. E então poderei saber se ele aguentará de pé. É assim com a obra do Espírito. Se não houvesse tantas ocasiões cercadas de águas turbulentas, não poderíamos saber se ele é forte e verdadeiro. Se os ventos não soprassem sobre ele, não saberíamos como ele é seguro e firme. As obras-primas de Deus são aqueles homens que se erguem em meio às dificuldades e se mantêm firmes e inabaláveis. Calma, em meio a gritos atordoados, confiança na vitória. Aquele que quer glorificar a Deus deve estar ciente de enfrentar muitas provações. Nenhum pode ser bendito perante o Senhor a menos que seja muito os seus conflitos. Se então seu caminho for de muitas provações, regozije-se neles, porque terá uma demonstração melhor da suficiente graça de Deus. Quando ele falhar com você, nunca sonhe com isso. Abomine esse pensamento. Devemos confiar até o fim no Deus que tem sido suficiente até agora. Noite, 4 de março. Livro de Salmos, capítulo 36, verso número 8. Fartam-se da abundância da tua casa. A rainha de Sabá ficou maravilhada com a suntuosidade da mesa de Salomão. Ela ficou fora de si quando viu as provisões de um único dia. É igualmente encantada na companhia dos servos que banqueteavam na mesa real. Mas o que é isso comparado à hospitalidade do Deus da graça? Milhares e milhares de seu povo são alimentados diariamente com fome e sede. Eles vêm com grande apetite para o banquete, mas ninguém retorna insatisfeito. Há o suficiente para cada um, suficiente para todos, suficiente para mais ainda. Embora os convidados que se alimentam à mesa de Jeová sejam incontáveis com as estrelas do céu, cada um tem uma porção de carne. Pense por quantas graças um santo suplica. Tanto que ninguém além do Eterno poderia supri-los por um dia, e ainda assim o Senhor põe sua mesa, não para um, mas para muitos santos. Não por um dia, mas por muitos anos. Não apenas por muitos anos, mas de geração em geração. Observe o banquete que fala o texto. Os convidados do banquete da misericórdia estão satisfeitos. Na realidade, eles fartam-se de abundância. E essa não é uma refeição normal, mas com fartura peculiar da própria casa de Deus. Essa fartura é garantida por uma promessa fiel a todos os filhos dos homens que colocam sua confiança sob a sombra das asas de Jeová. Houve um tempo em que achei que se pudesse pegar os restos de carne nas portas do fundo da graça do Senhor, eu ficaria satisfeito com a mulher que disse: os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa de seus donos. Mas nenhum filho de Deus jamais deve ser servido com migalhas e sobras. Como Mefibosete, todos comem da mesa do rei. Em questão de graça, todos nós ficamos confusos como Benjamim.
Temos 10 vezes mais do que poderíamos esperar. E embora nossas necessidades sejam grandes, normalmente ficam surpresos com a maravilhosa plenitude de graça que Deus nos dá.